Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast Entre Neuroses e Risos, esse espaço que extrapola as paredes do consultório. E hoje, gente, assim, tô muito feliz por estar com essas convidadas aqui. Vocês vão ver que hoje eu tô com convidadas belíssimas, lindíssimas, que vão, assim, abrilhantar nosso episódio. Mas além da beleza delas, elas vão trazer aqui uma história de vida, né? De muitos desafios, mas também de muitas coisas boas e aprendizados, né? E assim, eu fico muito feliz por ter tido o prazer, né, de conhecer vocês e conhecer a história da mãe de vocês, de vocês me darem a oportunidade de cuidar dela, né? E hoje a gente tá aqui podendo conversar sobre isso, né, sobre os cuidados com a mãe de vocês, como que isso impacta a vida de vocês e como a gente pode ajudar outras pessoas. Que eu acho que a gente precisa também entender que a gente vem para esse mundo para servir, para ajudar os outros. Quem sabe essa foi a missão de vocês, né? A minha e a de vocês. Sim, com certeza. Então, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos aqui, Raíssa e Rayane. Meninas, se apresentem. Falem quem vocês são, né? Podem ficar bem à vontade na apresentação, certo? E aí pode até já aproveitar, falar um pouquinho da história de Dona Raimunda, né? E o que vocês se sentirem confortáveis para falar, tá? Não precisa abrir o que não quiserem, tá bom? Tá certo. Vamos lá. Somos filhas de Mundica, a famosa Mundica. Eu sou Raíssa, a filha mais nova. Rayane é a filha mais velha. E tem uma do meio, né? E tem a do meio, Haline, que mora em Portugal. Isso. Então, criamos o Instagram da nossa mãe, não tem nenhum ano. E aí, achamos essa forma para trocar informações com outras pessoas. Também tentar ajudar de alguma forma com a nossa experiência. E compartilhar ali, né? Assim, às vezes um acolhimento do outro também nos suporta, né? Para dar um suporte, né? Para vocês. E assim, recebemos muitas dicas também valiosíssimas, coisas que a gente até testa em mãe, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas é assim, tentando que se consegue. E como foi essa ideia? Vamos contextualizar o pessoal, né? Sim. Conta um pouquinho da história da mãe de vocês, como é que, né, aconteceram os primeiros sintomas, como que vocês suspeitaram, né? Então, Rayane pode contar um pouquinho dessa história. Há mais ou menos 8 anos atrás, bem no período que eu estava entrando no exército, eu comecei a perceber minha mãe diferente, né? Ela andava com o olhar perdido, ela não se mostrava tão feliz naquela minha nova fase. Sim. Eu comecei a achar estranho, mas eu não questionava, achei que não fosse nada demais. Então, passou-se 3 anos, aí ela começou a ter delírios, muitos delírios, alucinações. Ela criava umas histórias que não tinha pé nada na cabeça. Não tinha nada a ver, tipo, entrou uma tia sua aqui com um pau pra me bater. Não tinha sentido aquelas histórias que ela contava. E cada vez as histórias eram piores. Tem uma pessoa me seguindo, né? E assim, a fase que me fez abrir os olhos, assim, não, tem alguma coisa de errado. Porque até então eu ainda acreditava nas histórias dela. Sim! Eu acreditava. Quer dizer que ela falava com tanta convicção. Como fala até hoje, Sim, né? e baseado também no que vocês tinham de normal dela, né? Isso. Então, ela tava ali bem, com independência, autonomia, e falando essas coisas. Então, vocês não iam suspeitar nunca que era uma história, um delírio, né? Não. Aí eu já cheguei ao ponto de querer ligar pra essa tia, que eu não vou nem dizer quem. Sim. Pra evitar problemas. E dizer, tia, você vê o que tá acontecendo? Faça isso não, Você tá vindo mulher. aqui com pau pra bater em mãe. Então, eu cheguei ao ponto de querer ligar, mas não liguei, né? Eu achei tão E absurda. tão convincente. E Isso. que aquilo, pra você, era tão irreal que sua mãe pudesse estar inventando histórias. Isso. Aí passou-se. Aí uma vez ela chegou na minha casa, com a bolsa toda arreganhada. Aí disse, perdi meus documentos tudinho agora. Aí eu, mãe, entra aí. Vamos ver o que foi que você perdeu. Aí abri a bolsa dela e comecei a procurar, né? O que ela estava dizendo que tinha perdido. Aí ela disse, você está procurando o quê na minha bolsa?
Eu disse, o documento que você disse que perdeu, você chegou aqui com essa história. Ela disse, eu não disse isso a você, não. Aí, no mesmo instante, eu perguntei, mãe, você já jantou, já almoçou? Ela disse, ainda não. Ainda não. Não, ela disse assim, eu tô aqui morrendo de fome. Aí eu disse, mãe, pô, eu vou botar seu almoço. Aí coloquei o almoço pra ela. Aí ela disse, mulher, não quero não, tô cheinha aqui. Quer dizer, era uma confusão muito grande, sabe? Aí ela disse, mas já que você botou, eu vou comer. Tem refrigerante? Aí eu disse, tem não. Aí ela disse, se eu der o dinheiro, você vai comprar? Aí eu disse, vou. Ela me deu 2 notas de R$20. Ela disse, você acha que dá? Meu Deus. Aí eu disse, meu Deus, tá explicado. E aí as coisas foram se encaixando. Foram se encaixando. Depois eu descobri onde ela guardava o dinheiro dela. Porque o dinheiro acabava. Ela escondia, ela guardava e não lembrava? Ela guardava dentro do cesto de papel higiênico sujo. É inacreditável, né? Ela botava um saco, aí botava o dinheiro, aí botava outro saco. Só que quando ela ia jogar no Não lixo, lembrava que ela não pegava lembrava, os ela dois pegava sacos, e jogar no lixo. Então foi dinheiro que ela jogou várias vezes no lixo, entendeu? Aí começou tudo a se clarear. Mãe não tá bem. Mãe não tá bem. E aí vocês, no primeiro momento, já buscaram ajuda? Tinham alguma suspeita? Porque assim, pelo que eu sei, né, já adiantando, ela nunca teve esse quadro antes, assim, né? Era Não. uma mulher muito ativa, Muito. trabalhadora, né? Criou vocês Independente. 3, assim, junto com seus Isso. pais, mas com muito esforço, né? Então, uma mulher que tem uma história legal, assim, uma história bonita de contar, né? De superação, E né? por muitas vezes ela não se permitia ser ajudada. Às vezes a gente, mãe, vamos no médico, vamos marcar. Não, pode deixar que eu me viro, eu sei o que eu devo fazer. Então ela não se permitia ajudar. Sim, vocês queriam levar e no primeiro momento ela tinha uma recusa dela. E como ela sempre foi essa mulher ela decide, ela, Pulso né? firme, né? Aham. Aí vocês respeitavam também, Isso, né? Um certo isso. limite. Sendo que aí chegou nesse ponto, Chegou nesse ponto. Aí e aí, tipo, não tem mais, né? Não dá mais pra não levar, né? foi. E assim, todo mundo vinha percebendo alguma coisa. Tô achando mãe tão diferente. A minha irmã lá, Raline, também teve um dia que ela desconheceu Raline dentro de casa. Raíssa também começou a perceber alguma coisa. Mas assim, pra mim, o que caiu, a ficha caiu, foi nesse dia. Que ela me deu 40 reais, perguntando se dava para comprar um refrigerante. Eu vi, ela não tá mais com noção de dinheiro. E essa história de pedir para botar comida e ao mesmo tempo dizer que tava cheia. Então, foi uma confusão tão próxima uma da outra que formamos um grupo no WhatsApp, nós 3, e marcamos uma consulta para o doutor Armando, né, neurologista. E no mesmo dia a gente já saiu com o diagnóstico dela. Porque ela tinha feito uma ressonância magnética em 2016, em fevereiro. Há 3 anos, né? E ela tinha escondido essa ressonância. Ninguém sabia que ela tinha feito. Entendi. Entendeu? Então, eu não sei até hoje se o médico chegou a abrir o jogo com ela. Ah, entendi. Ou se ela chegou... Se Ou ela se nem ela chegou realmente nem mostrou. a mostrar, entendeu? Aham. Ela começou viu que não estava legal e não chegou nem a mostrar. Sim. Eu sei que o que tinha de exame dela, eu peguei para levar. Aham. Né? Então, quando o médico viu, ele disse, olha, ela tá com Alzheimer, não é de agora não. Já tá com tempo que ela tá com Alzheimer. Só que quando levamos ela já estava nesse quadro, desorientada, ela Então, não pra sabia. vocês, o diagnóstico foi em 2019. 19, em novembro. 2019. Final de 2019. Faltando um dia para ela completar anos. Um dia. Foi o Na nosso véspera do presente aniversário desagradável. Esse diagnóstico. Foi. Aí, de 5 anos para cá, nossas vidas mudaram, né? Completamente. Exatamente, isso que eu ia perguntar. E depois do diagnóstico, né? Como é que fica? Como é que vocês ficaram, né? Tem aquela fase inicial ali do impacto. Por mais que vocês já percebessem que tinha alguma coisa, assim, mas a gente nunca quer receber um diagnóstico desse, né? Óbvio. Não mesmo. Então, existe um impacto inicial. No início, para mim, até pela falta de conhecimento da doença, eu pensava assim, mas Alzheimer é só aquele mero esquecimento, então não tem Sim. problema. Aí Rayane chegava para mim e dizia, Raíssa, não é só isso. Alzheimer é muito, muito além. E aí eu
fui aprendendo no dia a dia, né? Uhum. A gente decidiu tirar nossa mãe da casa dela e ela morou durante um tempo na minha. Sim. E aí foi um impacto bem forte. Foi um caos. Foi E aí um você- caos. Porque a mudança do ambiente dela, então tudo foi muito pior. E A aí- falta da nossa experiência, por não saber que isso iria piorar, Afetar, né? afetar. Então ela piorou muito, eu não dormia. Isso ela- foi logo em seguida do logo- diagnóstico? Logo em seguida. Que Eu aí acho disse, não, vou trazer... Até porque acho que logo depois começou a pandemia, né? Exatamente. Foi isso. bem no período da E aí, pandemia. veja, um diagnóstico novo, né? Um tratamento especializado, ter que cuidar dela e pandemia. E pandemia. E assim, a única filha que ela tinha, que ainda morava com ela, a Haline, Sim. estava casando e indo embora para Portugal. Olha aí. Então foram No mês muitas seguinte, coisas, foram muitas dezembro. coisas juntas, né? Muitos então, lutos, ela né? acabou sentindo Sim. tudo isso. Uhum, Acabou sentindo. uhum. E nesse período que ela ficou na casa de Raíssa, ela tirava a fralda descartável, porque ela começou a usar a fralda descartável. Ela já começou, já Ela tava com- jogava dentro da máquina para lavar junto com a roupa. Imagina só. Uhum. Ela jogava água sanitária dentro da máquina com roupas coloridas lá dentro, sabe? E Ela começou a me desconhecer. Ela dizia, eu não sei o que essa mulher tá fazendo aqui. Teve um dia que eu fiz um churrasco para alguns amigos. Ela deu um show. Um show. E aí foi a primeira vez. foi a minha crise. Era ela dando um show de um lado Seu- e eu de outro. Ela gritando, me esculhambando e eu chorando. E até Porque então- Sim. foi o primeiro impacto. Aham. Eu não tinha noção do que era isso. Então, para mim, foi muito forte aquilo. A minha mãe me esculhambando, me chamando de tudo que era nome. Na e eu frente fazendo de amigos. na frente de amigos, de pessoas até estranhas também. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Me assustou. Entendi. E aí você se deu conta de, bom, esse Alzheimer não é só esquecimento, Não. né? Foi. Alzheimer vem com muito mais... É muito mais complexo do que aparece, né? Com certeza. As pessoas têm algumas formas de divulgação do Alzheimer que às vezes acaba romantizando muito o Alzheimer, né? E eu acho que a gente tem esse papel de Posso falar lhe um ser pouco da... franca? Ah, Eu tenho ódio dessas pessoas que romantizam, que só fala o lado bom, o lado leve. Não existe, na minha opinião. sim. Não existe o lado leve, o lado bom. Tudo é muito ruim, tudo é muito É um pesado. processo de luto, porque você está perdendo uma pessoa o tempo todo, Em a cada vida. dia, né? É. Tá E perdendo. a pessoa mais especial que você tem, Isso. que é a sua mãe. É verdade. É verdade. E ela, né, sempre foi, é porque é viva, né, ainda, mas ela, vocês tiveram uma infância em que ela participou muito, né? Ela Sim, foi muito presente. Apesar, assim, de sempre trabalhar bastante, Sim. mas ela nunca perdia um evento na escola. Muito São participativa. João, sempre nas reuniões de escola, sempre estava Sim. presente. Então, até dos netos, até um tempo atrás, né? Sim, quando ela tava participava, né? É Participava. um choque muito grande. E aí, quando ela ficou muito tempo na sua casa, Em Raíssa? torno de 7 meses. 7 meses. A Foi o pressão- limite. Foi o limite. Para todos, né? Até Aham. para ela também. Sim. Então, entramos num acordo e achamos melhor ela voltar para Voltar casa pra dela. casa dela. Aí passou um período A gente mora tranquilo. perto. Uhum. Contratamos uma pessoa para ficar. Sim. E aí ficou mais tranquilo. Mas depois tudo Vai, voltou de novo, desandou. sim, vai aparecendo outras demandas, né? Exato. E assim, você vê, né, isso que você falou, interessante, porque às vezes as pessoas não se dão conta que uma mudança aparentemente simples, que é o quê? Ah, eu vou mudar. Não, eu vou tirar a mãe da casa dela e botar Vai na ficar minha. perto. Ah, não, mas minha mãe conhece, ela já veio aqui na minha casa antes, né? Sim. Mas você vê como foi desorganizador pra Afetou. ela, né? Até para as crianças também. Sim. Né? Mas falando assim, em termos de doença, a gente vê como é difícil para essas pessoas lidarem com ambientes aparentemente desconhecidos, que ela não fez registro, Sim. né? Ela tem registro da casa que ela mora há muitos anos. Há muitos anos, é. Né? Mas a casa de Raíssa, por mais que ela já tenha ido, não é o registro Não. de casa, de lar que ela tem. Nem Então, aquela ela- hora hoje. Nem aquela... Sim, ela era outra casa. É, assim, eu acho que a lembrança que ela tem é da casa lá do passado, onde ele morava com o pai, com a mãe, é a Isso. casa que ela sempre pede pra ir. Porque nem é essa que ela Nem é essa que ela tá. se sente em casa. Pois é, tá vendo? O mais confortável que a gente deixe ela, mais segura, mas não. Mas não é uma questão de conforto, de faltar alguma coisa, Não. né? É uma questão de não reconhecer o espaço como familiar,
E se sentir E se insegura, sentir né? segura, isso. E aí é importante que a gente fale isso, porque às vezes as pessoas, não, eu vou levar papai e mamãe para viajar, né? Vou mudar de casa. Calma, né? Hoje Não é bem vocês assim. aprenderam Será como pior? né? É. Então, assim, claro que se for a necessidade, existe formas de se fazer isso, né? E assim, as pessoas precisam entender isso. Não é simplesmente tirar aquela pessoa daquele ambiente e achar que vai ficar tudo bem. Pois é, a gente achava que estava fazendo tudo certinho. Isso. Mas não era. Era mais fácil a gente se deslocar para casa dela, né? Do que tirar ela do ambiente dela e levar para o nosso. Isso. Né? Não, e assim, eu ia dizer assim, não existe nem certo e errado, né, Rayane? A gente vai tentando. Vai testando. E vai vendo, não, eu vou tentar isso aqui. E assim, sempre querendo o melhor. Então, tenho certeza que quando vocês decidiram levar ela para casa de Raíssa, foi isso, né? Aí disse, estamos pensando aqui no melhor para ela. Mas ainda não existia um entendimento sobre a doença. Não, exatamente. Que vocês foram conquistando jamais. com o tempo, né? Porque já faz o quê? 2019, olha aí, já vai fazer aí uns 5 anos de doença, assim, de diagnóstico de doença, né? Da doença. Isso. E aí vocês hoje entendem que o que a gente fala assim, né? E que muitos estudos falam, doença de Alzheimer, ela vai atuando, né? Ela já está presente no nosso corpo pelo menos 20 anos antes do primeiro sintoma. Estudinho. Pelo menos 20 anos antes. Então, hoje a gente acaba... Né? Isso é uma culpa minha, isso, né? Não é para compartilhar a culpa, né? Sim, sim. Mas é mais de poder explicar que realmente é uma doença silenciosa. Ela vai acontecendo ali, muitas vezes realmente não vai dar sintoma. Quando gera o sintoma, a doença já está instalada. Está instalada, às vezes, como até a gente estava conversando aqui, às vezes já associada com outras patologias que tornam o quadro mais complexo, né? Que inclusive é o que a gente acredita que aconteça com o Mundica, né? De ter mais alguma coisa ali ao longo desses anos foi se adquirindo, né? Então, fazer diagnóstico precoce hoje eu acho que seria o ponto principal. E também a gente trabalhar prevenção. Por isso que é importante. Por isso que é importante. Saber. Exato. Então, não dá mais para esconder, né? Por isso que cada vez mais eu falo, quando eu tenho contato com pessoas assim como vocês, que são disponíveis, que querem ajudar os outros, que querem, inclusive, cuidar de vocês, porque é uma angústia de vocês também, Sim, né? Sim. Será que eu vou ter, se eu não vou ter? Isso. Né? Como prevenir? Como é que eu faço? Né? Então, por isso que se torna tão importante a gente estar podendo falar. O primeiro passo é saber se você tem ou não, né? Sim. E aí esse você é o meu medo. Esse é o meu medo. Porque, assim, se eu souber que eu tenho uma grande predisposição, né, para desenvolver o Alzheimer, eu acho que eu paro de viver aqui. Sim, porque eu vou começar a não viver o presente, não viver o momento de hoje, começar a me voltar totalmente para o futuro. E é esse o medo que eu tenho. Mas eu sei o quanto é importante a gente saber, porque aí a gente já começa a se tratar antes. Isso. Então, eu vou ter que trabalhar muito. Estratégias de prevenção, Mas, deixa eu lhe falar uma coisa. Mesmo que você tenha um parente, né, de primeiro grau, no seu caso, com Alzheimer, você não é determinante que você vai ter Alzheimer. Certo? A não ser que a gente estivesse frente a uma demência de início precoce. Que essa sim tem uma relação de mutação genética mesmo forte. Agora, esse outro tipo de quadro que aparece mais tardiamente, então ele ter um familiar, ele aumenta o risco? Tá, aumenta, tudo bem. Mas não é determinante. O que vai determinar é a sua genética mais os hábitos de vida. Então, por isso que é importante que você previna. E você vai prevenir o quê? Você vai conseguir vencer a sua genética? Talvez não. Se você tiver lá o genezinho, talvez não. Mas você tem como silenciar esse gene. Sim. Com o quê? Com hábitos de vida. Isso. E aí a prevenção atua aí. Né? A gente não vai prevenir do nada, assim, né? Sem critério. Então, a gente sabe que esses outros fatores, eles vão ativar o gene ou desligar esse gene. Sim. É verdade. Então, não tenha medo, não. Previna, assim. É verdade. É tanto que hoje nem existe uma recomendação formal de se fazer exame genético. Não existe.
Ah, então a tomografia não. Não, tomografia é outra coisa, mas o exame genético, de você saber se você tem um gene lá, né, que prediz Então, um é risco recomendado. maior. Em alguns casos, não. Em alguns casos, não. Vamos ter o que fazer para oferecer? Se tiver, tá certo, vamos fazer. Se não, não faz. Entendi. E a gente sabendo disso que o fator ambiental, né, que a gente chama de epigenética, é muito mais forte do que a genética em si, Sim, então a gente tem que trabalhar os fatores ambientais. Sim. é verdade. Então, esse recado foi legal. Nem era pra gente estar falando sobre isso, mas assim, acabou que a gente entrou no assunto, né? E aí, assim, pra vocês isso é importante, né? Pra todo mundo, na verdade. Porque ninguém quer ter, né? E todo mundo tem esse risco. O principal fator de risco para Alzheimer, sabe o que é? É a idade. Então, quanto mais idade a gente tiver, Mais chance. mais chance a gente vai ter. Não é nem É genética, verdade. né? Aí me diga uma coisa, voltando agora para vocês. Como foi a ideia do Instagram? Né? Porque até no dia da consulta, né, Rayane, não, a gente tem um Instagram que viralizou. Eu disse, ainda na hora eu até assim, eu me assustei. Meu Deus, será que isso é bom, que é ruim, né? Acho que até perguntei a você. Foi. Você acha isso bom? Acha, né? Pra entender como é que, se de repente foi algo casual, ou se foi, ou foi por um acaso, mas que tá sendo muito bom. Como foi essa construção? Como foi que aconteceu esse Instagram? Como foi que viralizou? Inclusive, era bom até vocês falarem aqui Sim, sim. o perfil. O arroba dela, Raimunda _Alves _Bezerra. Mas se colocar Raimunda Alves, Já aparece. Já aparece. É uma de sainha de bolinha, a coisa mais linda do mundo no perfil. O Instagram foi uma dica de um amigo nosso da família, Marcelo. Ele conversando com a gente, por que vocês não fazem um Instagram para psicólogo? Para mostrar um pouquinho da rotina, vocês de repente vão ajudar outras famílias e tal. E aí Rayane pegou a ideia e disse, Raíssa, faz um Instagram para mãe. Aí eu, bora fazer. E aí foi do nada. Começamos a postar devagarzinho, foi bem no período que ela estava bem agitada, bem surto. Aí parece que o pessoal chama mais atenção, né? Quando é muito chocante os vídeos. E aí deu aquele boom. Sim. Aí começamos a gravar em todos os momentos estratégicos de agitação, de calmaria. E aí ela foi ganhando esses fãs maravilhosos hoje ela no Instagram. ela tem bastante seguidor, né? 95 mil, já tá chegando no... Olha só. E aí vocês duas que gerenciam. Sim, eu e Rayane. Com nossa vida corrida, né? Isso. E aí era a próxima pergunta. Como gerenciar um perfil no Instagram que viralizou, né? E conciliar a vida de vocês. Porque, gente, não se enganem. São mulheres, mães, dona de casa, trabalham fora. Sim, né? tudo. Pacote completo. Tudo mesmo. Mãe dos filhos, mãe das mães. Pois é. Mãe dos pais, né? Verdade. E aí, essa acho que é outra questão que também impacta muito, né? É a mudança na vida de vocês, né? Porque, agora estamos adultos, estamos os filhos criados e tal. Criado não, né? Que são crianças, né? De vocês. Crianças. Mas estão ali, né? Curtindo a fase da infância dos filhos, enfim. E aí vem essa questão, né? De cuidar da mãe de vocês. Então, conta como é que foi esse impacto, como é que é isso, e de gerenciar tantas demandas, né? Um choque grande, né? O diagnóstico, quando veio o pacote completo, né? Veio pandemia, veio a nossa irmã indo embora, que era a filha que morava com ela, Sim. né? Com meus pais. Ela indo embora, como é que ia ser, né? Ficar 2 idosos. Aí... Graças a Deus, há muito tempo atrás a gente resolveu todo mundo morar pertinho do outro, né? E Deus trabalhou muito bem nessa questão aí, né? Eu fui a primeira a me mudar quando eu casei. Depois, minha irmã Raíssa casou, foi morar em Fortaleza. E minha mãe ficou só com Raline, né? Eu disse, não, vou ter que dar um jeito de trazer minha mãe para perto de mim, né? Para ficar todo mundo aqui perto. Então, com o tempo, ela alugou a casa que ela morava, a casa própria, e foi morar de aluguel do lado da minha casa. Ah,
Tá. Então, ela começou a gostar do bairro, né? Aí, já não queria mais voltar para casa dela. Botou a Financiou venda. uma casa. Botou a venda e financiou essa casa que ela mora hoje, né? Que foi quitada. Uhum. Então, a gente mora todo mundo um pertinho, que facilitou muito. Isso foi uma das estratégias que vocês encontraram para aliviar essa demanda, assim, né? Isso. O excesso de demandas. Então, ela mora... Mas aí, Raíssa já voltou para... Aí voltei. Sim, Ela voltei mora em com frente à minha 3 casa. anos. sim. E minha mãe mora na outra rua. Então, botamos câmera na casa toda. Então, o tempo todo, tô percebendo que ela tá se agitando. Corre lá. Quando eu não posso ir, ela vai. Quando ela não pode ir, eu vou. E, assim, a gente tenta ao máximo não sobrecarregar meu pai, né? Mas, assim, é impossível não acontecer isso. Sim, porque ele tá lá sempre, né? Ele tá lá sempre, mas, assim, ele tem o momento dele. Ele sai todos os dias de manhã, que ele tem um espaço de aniversário infantil. Então, ele sai todo dia de manhã. Ele fica até mais Volta ou no menos... final da tarde. Ai, Fica- que legal. Fica até Ele não mais ou fica menos o 4 tempo horas. todo. Sim, sim. Muita gente pensa, o bichinho, é assim, que acha que ele passa o tempo todo, mas não, ele tem um momento dele de sossego também. Que bom, que bom. Porque ali é a distração dele. É, Ele gosta muito de coisa de criança, né? Você vê o Fusca dele, tem boneca dentro do Fusca. É. Ele Mas que gosta- legal que vocês também não colocaram essa carga a mais, digamos assim, pro seu pai, Não. né? Não, jamais. Pro pai de vocês. Porque, assim, claro que ele ajuda, claro que ele é um mega, né, um parceirão. Isso. Mas tem um momento pra Tem, ele, o né? momento dele. Ele tem. Aí, pra completar, ele... Lá é a fuga dele, né? A terapia dele. Isso. Aí tem um vizinho, mora em frente à casa, o espaço de festa, que também está com Alzheimer, infelizmente. E fica lá só esperando meu pai chegar. Aí quando meu pai chega, ele corre. E aí, fica lá no vai pé ter de festa pai. hoje, vai ter festa hoje, vai ter festa hoje. Olha Fazendo só. as mesmas perguntas. Tentou que minha fugir, mas... Aí, assim, só que ele tá no início, né? Então, Sim, é um quadro que não gera tanta... aí vai lá e pega biscoito, leva pro meu pai. Pega um cafezinho, leva pro meu pai. E fica ali conversando, E conversando. outra coisa, né? Quando você não é o cuidador principal da pessoa, né? Convenhamos, vamos lá, né? Então, ali seu pai não tá como o papel do Como cuidador responsável. responsável desse senhor, É. Isso. né? Ele tá como um vizinho que, por um acaso, né, interage com a pessoa. É, e gosta muito dele, E viu? gosta. Ele fica lá sentado, no tamburetezinho, esperando. Não causa pra nenhum chegar. prejuízo, Isso. assim, né? Emocional, Isso. nada. Ele Isso. dá pra... Aí no final da tarde, assim, mais ou menos de 4 horas, ele volta pra casa. Aí é quando a Josi vai embora. Sim. E aí, tá eu ou Raíssa lá. Aí vocês se revezam. Até Isso. ela dormir. Sim. Troca E no fralda. caso da nossa mãe, graças a Deus, não existe o que a senhora falou agora, né? Aquele cuidador principal. Então, é tudo muito bem dosado entre Rayane, eu, as cuidadoras, meu pai. Então, é por isso que ainda torna uma coisa um pouco menos pesada, né? Sim, sim. Que- É a famosa rede de apoio. A rede de A rede de apoio. apoio de vocês é bem estruturada. Isso. Isso. União. Sim. Tem que ter. Tem que ter união, muito amor. Eu sempre digo isso. Tem que Verdade. ter. Porque se não tiver, não tem como, ninguém consegue. Até as cuidadoras gostam Sim, muito dela, né? sim. Porque se não gostasse, não aguentava. Não aguentava. Porque quando ela tá agressiva, ela é aquela que vai pra cima. Sim. Ela quer bater, ela E o xinga. negócio dela é bater na cara, é chutar. Eu chuto É. sua cara. E falar E o palavrões. chute é pesado, que eu já levei. É. É bem pesado. É. Não, então, você vê, né, que vocês conseguiram organizar, estruturar uma rede de apoio baseado em muito amor, Sim. né? O amor de vocês, do seu pai, das cuidadoras com ela, né? Porque por mais que ela tenha esses episódios de agressividade, irritabilidade, agitação, ela consegue cativar as pessoas, né? Consegue. É tanto que cativou, como é? 100 mil Quase 100 mil seguidores. seguidores. Né? É. Então, assim, e ela é essa pessoa, né? Ela é cativa mesmo. Sendo que nos bastidores, a doença se mostra como ela é, né? Sim. É, e é isso que a gente mostra. Uhum. A gente mostra a doença sem máscara. É isso aí. Sem filtros. Quando né? ela tá bem, ela é essa doce de pessoa, essa pessoa maravilhosa, Amorosa. trabalhadora, só falando do trabalho. Só fala de trabalho. Mas, quando ela tá agitada, ela é essa aqui. Uhum. Ela se transforma, né? As cuidadoras não têm experiência com Alzheimer.
Não tinha. Pois é. Digo, olha, o negócio é pesado. Aham. Vou abrir o jogo aqui, você vai levar esculhambação, você vai levar uns empurrões. Vai ouvir talvez coisas que não queira. Exatamente. Mas é isso. E vocês conseguiram educar essas cuidadoras, é isso? Sim, graças a Deus. Olha só. Então são pessoas que estão com vocês há um bom tempo. Então, quando ela tá agitada, a Josi liga, ó, a tua mãe tá daquele jeito. Já sei o jeito Sim, que tá, né? sim, Aí, sim. pera aí que eu chego já. Aí pronto, quando tá pesado para um, aí um vai lá e ajuda o outro. Quando as coisas ficam mais maneira, pronto, eu vou lá, ela tá mais tranquila. Porque assim, a gente não abandonou nossa vida, né? A gente continua trabalhando, a gente tem filhos, né? Nossos filhos também cobram muito a presença, a verdade. escola também É verdade. cobra. E somos casadas também, trabalhamos fora, dona de casa, então tem que... São muitos papéis, né? São. São muitos papéis. Não deixamos de viver, mas Isso. não vivemos como antes. Ai, E nem como Raíssa, queríamos. Anota essa frase. Não vivemos como antes. E nem como Porque assim, queríamos. E nem como Hoje- imaginavam que iriam, né? hoje a prioridade, eu falo por mim, a Sim. prioridade é ela. Porque ela virou a bebezona da família, Uhum. né? Meu filho de 5 anos pensa melhor do que ela, né? Uhum. Então, é complicado. Sim. Não vivemos como antes mais. Mas precisaram aprender a viver de um jeito Muito. novo. Sim, sim. Né? Nos adaptamos. Uhum. É, Mas a não deixa de importância- sofrer, né? Não, Isso é com bom certeza. falar A isso. importância da resiliência. É. Você tem que saber lidar com as mudanças, com a diversidade da vida. O que porque para se não vocês souber- foi mais difícil nisso aí? O que é que foi mais difícil de lidar, assim? Ser esquecida. Ser esquecida. Ser esquecida? É o pior. É o pior. Ela olhar pra mim como ontem, né? Que ela sentou no vaso sanitário de roupa e tudo. Eu cheguei, ela muito desorientada, o olhar assim, perdido. Eu disse, meu Deus, cadê minha mãe? Aí ela olhava, cadê Raíssa? Cadê Raíssa? Eu, mãe, olhe pra mim. Eu sou Raíssa. Cadê Raíssa? E ela não me reconhecia, como se ela não estivesse me enxergando ali. E eu segurando o rosto dela e quase implorando para ela me reconhecer. É doloroso. Essa é a parte que dói mais. Sim. Pra você também, Raíssa. Também. Era olhar pra vocês e não saber falar outro nome, ou falar... Falar um nome pesado Sim. também, né? E não saber que vocês são filhas dela. E aí, quando ela xinga, sua... Fulaninha. Aí dói. Dói muito. Uhum. É. Isso é importante falar, né? E como é que vocês lidam com essa dificuldade? Como é que vocês fazem, então, assim? Que às vezes as pessoas falam, tá, então... A gente tá vendo que vocês sofrem, a gente tá vendo que vocês têm uma demanda, né, de uma sobrecarga intensa, não só, né, pelo diagnóstico dela, mas por toda as coisas da vida. E como é que, o que é que vocês trazem, assim, de dicas para dizer, olha, se você que tá ouvindo, tá vendo esse momento da nossa conversa, pudesse dar uma sugestão para essas pessoas, dicas de como sobreviver a um dia, né? Que eu imagino também é importante que seja um dia de cada vez, né? Sim. Não dá para ficar vivendo muito lá no passado, nem muito lá na frente. Né? Então, um dia de cada vez, né? E o que é que vocês diriam para essas pessoas, assim? Deus. Deus, né? Em primeiro lugar. tem que se pedir apegar força a Deus, né? E Segundo, uma rede de apoio, né? não Família. trazer o problema só para você, né? Porque o problema tem que ser compartilhado. É um problema familiar, não é um problema Só de meu. um filho. Então, a gente compartilha esse problema, Sim. né? As crianças também estão cientes do problema da avó, tanto Sim. que eles mesmos... Pronto, se a gente se distrair um minuto, minha mãe ficar sozinha, tem Eles- um neto sim. olhando, Aham. tem um neto observando. Mamãe, olha, vovó tá levantando agora. Sim. Entendeu? Se a gente não for, eles vão. Então, e outra coisa, a gente tem que ter o nosso momento, né? Você tem que Vocês ter conseguem, assim, esse revezamento? Dizer, eu tô muito sacrificante. Raíssa, eu tô muito cansada. Assume você que eu vou tirar um Sim, feriado. Consegue. Vocês conseguem fazer Sim. isso? Consegue. A gente tem que ter nosso momento, senão como é que funciona a nossa vida, né? A vida vai estar em torno só de uma pessoa, então a gente tem A gente só não pode dividir. fazer a gente só não consegue revezar com o pai. Sim. O pai sempre tem que estar ou com Rayane, ou comigo, ou com a cuidadora. Sim. A gente nunca
deixa os dois sozinhos. Sim, sim, sim. Mas assim, se sair um pouco do ambiente e não ficar ali, é possível, vocês conseguem fazer isso. Sim. A gente sai, vai se Não uma distrair. viagem longa. Não. Isso aí é. Faz é tempo que fora- eu não viajo, né? Muitos Inclusive, anos. a gente se atreveu a fazer isso. A gente teve o atrevimento de fazer O viagem, merecimento. de comprar comprava roupa em outra cidade, trazia para revender. Aham. Mas aí, no que a doença foi avançando, as coisas foram Não tem condições. ficando conseguiram complicadas. mais, né, viajar. Aí não dá mais, porque ninguém aguentava ficar, né? Ninguém suporta. Primeiro, para você suportar, você tem que gostar, É. né? Então deixamos isso para Para um outro momento. um outro momento, porque agora não dá. E aí vocês acabam usando outros artifícios, então, né? Pra poder ter o lazer e curtir com ela também, Pra né? mim, só ir ali no salão, dar um cortezinho no cabelo, e ali fazer uma Não. unha, já é um lazer, então já é um momento meu, né? Sim. Então esse é o que a gente tá aproveitando hoje. É. E assim, o legal é que que até a Raíssa falou, né? É esse compartilhar, né? Sim. Então, eu vejo muitas pessoas sofrerem, muitas famílias, e o cuidador sofrer porque ele toma para si todos os cuidados. Muitas vezes porque não tem com quem compartilhar, ou às vezes até tem, Por opção. né? E às vezes tem, mas não consegue, ou então outras pessoas não estão tão disponíveis, né? Então, esse compartilhar das demandas e do sofrimento, eu acho que fazem vocês É se necessário. sustentarem, né? Extremamente É necessário. necessário. E assim, para quem toma esse problema para si, pode conseguir até um determinado tempo, mas não vai conseguir. Não vai conseguir por toda a vida, porque a doença avança, né? Sim, Avança sim. e avança rápido, no Sim. caso da nossa mãe. Então, não consegue. Não E assim, consegue. né? A doença, ela, por mais que seja o mesmo diagnóstico, existe quadros clínicos diversos, né? Isso. Então, tem gente que fica calmo, Uhum. tem gente que fica muito agitado, tem gente que fica oscilando, Agressivo. que fica agressivo, né? Tem gente que fica desinibido, tem gente que fica comendo demais, né? Então, é o que a gente chama de sintomas comportamentais e psicológicos que permeiam os quadros demenciais. E Mundica é um pouquinho de cada. Mundica foi assim sorteada, a gente Foi. pega um daqui, um Tiquinho, daqui. tiquinho, tiquinho, É, tiquinho, quando pronto. pensa- Juntou Ficou um tudo. ticão. Vamos rir, né? Tem que rir. É. Mas assim, mas entender que o Alzheimer não é meramente esquecimento, né? Não. É essa complexa rede de sintomas. Muitas vezes esses sintomas comportamentais são os sintomas que afetam a família e que adoecem a família. Adoece. Eu digo, quem cuidar sozinho, pode ter certeza que vai adoecer. É. Não tem para onde ir. Vai adoecer. Pode procurar um médico, comece uma terapia, procura um psiquiatra e vá começar logo o seu tratamento. Sim, tem que pedir ajuda, né? Tem, urgente, porque é uma doença que atinge todo É. mundo. E eu sei que hoje vocês fazem, né? Raíssa sempre Faço, fala que faz terapia. Faço terapia. Eu fiz um período e o psicólogo me deu alta. Não sei por que ele me deu alta. Eu acho que ele Psicóloga de raia. Tá na Ela hora quer de a vaga dela de volta. Tá na hora de voltar. Ele me deu alta e mas eu continuo ainda meio perturbada. Mas eu tenho minhas coisas dia a dia pra contar, né? É. Mas Tá na hora de assim, voltar. na época, Então são fases também, né? na época eu fiquei realmente bem, entendeu? Foi logo no início da doença. Aí foi aquela loucura, o caos, né? Eu tinha que trabalhar, não existia vacina pro Covid. Sim, E foi esse momento que você pediu ajuda Foi. psicológica. não existia vacina pro Covid. Eu Tinha que trabalhar dentro você de da um saúde, é hospital, verdade. né? Então, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou levar a doença para casa? E meus filhos? De repente, todo mundo começou a adoecer. Sim. Ela adoeceu, o marido internou, o meu sobrinho adoeceu, meu marido, meus filhos, todo mundo adoeceu, menos mãe e pai. Olha aí. Até hoje, eles nunca pegaram Covid. Blindados. Nunca pegaram Covid. Porque... Mas foi um caos, né? Nessa época, eu disse, não, realmente eu tô precisando de terapia. E fui eu que pedi ajuda, sabe? Fui eu que disse, não, Sim. eu não tô bem, eu não vou conseguir sozinha. Eu tô entrando dentro de um buraco muito fundo.
porque as câmeras da casa da minha mãe eram ligadas direto no meu celular. Aí apitava. De noite eu botava para disparar, alarmar o celular de hora em hora. Então eu não tinha um sono de qualidade. Quando eu não estava trabalhando, eu não tinha um sono de qualidade em casa. Porque eu tinha que ver como é que ela estava. Se eu visse qualquer coisa assim, fora do normal, eu queria ir lá. Mas graças a Deus o sono dela sempre foi preservado, né? Mas durante o dia, era o tempo todo. Mas é uma tensão o tempo todo. Por mais que você até, né, em algum outro momento conseguisse dormir, mas a atenção, né, o nível de pressão de atenção e de achar que a qualquer momento vão... Não relaxa. Não relaxa. É uma sensação de hipervigilância o tempo todo, né? Isso. Às vezes eu fico na dúvida, meu Deus, será que eu amadureci tudo isso? Ou eu me acostumei com o sofrimento, né? Porque é um questionamento profundo. É uma dúvida. Eu me acostumei a viver nessa situação, realmente eu amadureci, O que é que você acha? Isso, não sei, Esse até é uma dúvida. questionamento que a psicóloga me faz refletir. Raíssa, você amadureceu ou você se acostumou? E eu respondo, eu acho que eu me acostumei. Porque eu vi, não vai mudar. Ou eu aprendo ou eu adoeço. Então eu vou no automático. Vamos, né? As duas. Tem dia, o dia tá perto de acabar e eu penso assim, meu Deus, eu fiz tudo isso. Tem dia que é consulta de filho, reunião da escola, banho de mãe, trabalho, coisas de campanha. Aí você vai juntando tudo o que você fez naquele dia. Como é que eu consegui? Ai, meu Deus, obrigada. Você não sabe. E assim, não é costume. Você só vai. Tem que fazer, Tem que fazer e pronto, vai mesmo. Sim. Mas assim, ao mesmo tempo que você entende isso, você também tá sempre muito atenta aos sinais internos. Então, assim, eu acho que talvez isso seja um pouco a questão da maturidade. Eu acho que é muito isso, de você se acostumar, sim, se acostuma, mas também de entender os sinais. Então, se por um acaso acontecer um sinal, um sintoma, algo diferente, né? Uma emoção diferente, um reagir diferente, né? Em relação a vocês. Sim. Vocês vão já também Sim. ligar o alerta, dizer por aí que aqui não tá legal. E aí já pede ajuda, ou já compartilha, ou já vai pro psicólogo, né? Ou, enfim, então Isso. assim... Eu acho que isso também é maturidade. Eu fiz identificar. Isso no início, né? Quando eu percebi que eu vi que não estava normal, esse negócio de estar obcecada pelas câmeras. Isso. Tinha que olhar, tinha que saber se ela estava bem. Você se deu conta que isso não era normal? Não era normal. E às vezes eu via minha mãe sentada em frente do guarda-roupa, como se ela quisesse escolher uma roupa. Ela abria as portas do guarda-roupa, ficava sentada lá. Ela ficava por horas sentada na frente do guarda-roupa. E eu ficava, meu Deus, ela não vai levantar, ela não vai escolher, ela não vai... Ela lá com a toalha de banho, no início da doença, e olhando assim pro guarda-roupa. E se eu não fosse lá, eu não ficava quieta. Era uma inquietação que eu tinha que ir. Eu chegar, mãe, e aí? Tá fazendo o quê? Não, tomei banho agora, não sei o quê. Aí... eu vi que ela não estava mais conseguindo nem escolher as coisas de casa. Ela começava a varrer uma casa. Não concluía. Não concluía, ficava lá. No início, eu comprei uns tecidos para ela costurar. Ela costurava. Sim. Ela ainda conseguiu fazer umas blusas, lembra? Aquelas blusas. Lembro. Ela conseguiu fazer umas blusas, mas depois que ela fez essas blusas, um vestido vermelho que tá ali, eu vou guardar para sempre. Foi a última coisa que ela fez, não fez mais nada depois daquilo. Pintura de pano de prato. Foi quando ela morava lá em casa, que a gente até levou a máquina Então, para ela costurar. desde então, daí só foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E assim, ela foi caindo e a gente foi caindo junto, né? Aí eu digo, não, se ela vai caindo, a gente vai ter que sustentar. Porque se a gente afundar, a gente vai afundar as crianças, a gente vai afundar tudo. Então, a ideia de ser o sustento, né? Deles dois. Entendi. Meu pai hoje leva com muito mais leveza, porque antes ele... Também ficava muito reativo. Mas é porque não é fácil, né? Como é que você vai aceitar de forma tranquila, esposa, né? Não sua é esposa fácil. se transformar em uma outra pessoa, né? Sim. Que é mais ou menos isso, né? Você não reconhece mais aquela pessoa como a pessoa que você conheceu. Exato. Né? Que você viveu uma vida. E no início ele achava que era de propósito. Ele dizia, isso é de propósito. Isso é de pai, não é. Pai é da doença, pai é assim.
entendeu? Você falou isso aí, Raíssa, é muito comum. Sim. Tem familiares, às vezes, que chegam assim, esgotados, porque acham que a pessoa tá fazendo de propósito. Sacanagem. Não, mas eu acho que ela faz isso pra me Chamar atenção, ou pra me irritar, porque sabe. E assim, a gente precisa ter a paciência de... Claro que também ninguém tem, né? Ninguém é um Buda, né? Como diz, vai ficar o tempo todo ouvindo coisa né? E não vai se irritar. Claro que existem momentos que você vai poder se irritar, ficar com raiva, chorar, querer sair dali, não querer ver. E é normal. E é normal. E tudo bem, é normal. Isso. Mas entender que também por trás daquilo pode ser que tenha uma pessoa que está simplesmente manifestando um sintoma de uma doença que ela não tem controle. Isso. Justamente, muito bem colocado. E tá pedindo ajuda ali, né? Aquele comportamento tá te pedindo socorro. Porque às vezes é uma agitação, uma agressividade, mas às vezes é o quê? Tô com vontade de fazer cocô. Às vezes é isso, mas não sabe falar. Isso. E por muitas vezes, mãe se agita antes de ela fazer. Olha aí, tá vendo? E aí quando, mãe, quer ir no banheiro? Sim. Eu não quero, mulher. Aí de um modo a gente leva. E aí ela consegue fazer. Olha o que era. Era o quê? Entendeu? É uma criança, é um bebê que não consegue, né, externar o que tá sentindo, mas aí... Mas é tão interessante como vocês conseguiram aprender e ler esses sinais. Então, assim, de não puxar pra vocês, tipo, é porque ela quer me irritar, é porque ela quer... Vocês souberam conduzir isso. Por mais que isso, às vezes, possa aparecer, pode vir à mente, e que tem raiva, tem irritação, que, obviamente, a gente não vai conseguir blindar vocês disso, mas existe um entendimento de doença. Sim. Né? E vocês sabem, então, será que não é isso? Será que não é que ela quer fazer o número 2? Será que é porque ela tá com fome? Será que é porque ela tá, né? Porque é síndrome do pôr do sol e ela tá assim? Então, assim, vocês já vão ponderando as coisas e isso vai ficando mais leve, né? Porque senão, se você sempre achar que é algo voltado pra você, gente, ninguém suporta, não né? aguenta, cuidar. Até as crianças mesmo, né? Porque, assim, os meus filhos, eu posso dizer assim, praticamente minha mãe me ajudou a criar, né? A minha filha, Ana Carolina, é a mais velha. Hoje está com 21 anos, das netas. Então, minha mãe praticamente, eu ia trabalhar, ela ficava com minha mãe, né? A gente se revezava para cuidar de Carolina. E quando Renan nasceu, do mesmo jeito, né? Ela me ajudava muito. Raíssa, porque vocês moravam perto, né? Raíssa também me ajudou muito, mas como eu trabalhava à noite, ela dormia com Renan. Renan dormia dentro de uma rede com ela. Olha só. E assim, meu menino, o menorzinho, ele era muito mais trabalhoso que hoje. Hoje ele já tá com 11 anos. Então, mas o trabalho que ele deu a ela ficou na mente. Porque ela disse, menino trabalhoso. Não pode ver o menino, que ela disse, menino trabalhoso. Aí ela disse, aí meu filho disse, mamãe, deixa ela falar, eu não levo o meu coração. Olha aí, tá vendo? Então, assim, a gente foi trabalhando nas crianças. Olha, não, sua avó faz isso porque ela tá doente. Não é porque ela não ama vocês, não sei o quê. Isso é muito interessante. Isso é muito importante vocês fazerem isso, né? Porque... E a gente se coloca no exemplo também, ela não fala que mamãe é isso, mamãe é... Não, então... Entendi. Já como os meninos de Raíssa, ela já não fala muito, sabe? Porque ela não criou. Ela não criou. Nem o pequeno, quando nasceu, ela já estava doente. Então, ela não criou. O meu ficava com ela para trabalhar. Raíssa tinha uma pessoa para ajudar, mas mãe ficava com os meus. Então, é como se ela já tivesse uma certa liberdade. Esse daqui eu posso escolher. Sim. Porque esse daqui é de casa. Eu criei esse aqui. Mas agora você sabe que não tá tendo mais diferente. Aí agora já tá começando. Chegou uma criança, ela já é pra todo mundo. Nojento, chato. Desse jeito. Meu filho mais novo chegou pra mim um dia e disse, mamãe, eu não gostei daquele passeio no shopping. Aí eu disse, por quê? Depois de, acho que 2, 3 dias. Porque vovó pegou meu braço, me chamou no elevador, pegou meu braço e fez assim, ó. Aí ele foi e mostrou como ela fez. Ela apertou o braço com as unhas. E aí disse, fique quieto, menino, velho chato. Bem baixinho. E ele... veio me dizer, eu disse, filha, porque ela é dodói, ela é isso, aquilo. Mas eu não gostei. E então, assim, tá no direito dele de não gostar, né? É muito difícil para uma criança de 5 anos compreender isso, que a avó puxou ele e assim... E que não fez porque queria machucar, maltratou e ainda xingou, entendeu? É muito difícil para ele entender. Tem muita sabedoria, assim, de como...
de como articular isso, né? Claro, e não, vocês não vão invalidar o sentimento dele, porque, de fato, a pessoa perde. Ele sofreu. Ele sofreu, né? Sim. Mas que vocês trabalham com eles o porquê que ela fez isso, né? E vai tentando explicar. Isso. O meu menino, quantas vezes ela não falava de Renan para Renan mesmo. Olha, aquele menino é tão impossível, você não queira brincar com aquele menino, não. Aquele Renan, só tava falando com o Renan. Aí Renan, mamãe é comigo? Você sabe, Renan, você sabe. Mas você não leva pro coração, não. É isso. Da mesma forma que vocês não levam, né, pro coração. Vocês cuidam com o coração. Me diga uma coisa. Queria que vocês pudessem, cada uma de vocês, dar uma, duas, quantas dicas quiserem para as pessoas que vivem o que vocês vivem, né? Que sofrem o que vocês sofrem, que têm vitórias que vocês têm também, né? Pudessem compartilhar isso, assim, do fundo do coração. Se eu pudesse dar uma dica, eu diria isso. O que é que vocês diriam? Paciência. Arranque paciência do fundo do poço. Paciência. Paciência. E união. Esse é o segredo. Sem união não vai conseguir, não. Não consegue. E eu acho que não se abandone também. E eu acho que a união aumentou na família depois da doença. Olha só. Verdade. Foi depois da doença, aumentou. Situações assim, muitas vezes ficamos mais próximos. E pode unir, né? Mas pode separar, que às vezes acontece também com frequência, Sim. né? Mas no caso da nossa, uniu mais. Uniu, e isso trouxe resiliência para todo mundo, né? E um equilíbrio de desgaste, que não ficou não ficou desequilibrado para ninguém. Isso. E assim, isso não vale só para nós, filhos, netos do meu pai, até o genro. Né? Ela tem um genro que mora lá em Portugal, que ele também é muito participativo. Meu cunhado, muito participativo. Quando eles veem que minha mãe não tá bem, ontem eu tava... São compreensivos, isso, né? ontem eu tava vendo nas câmeras que ela tinha ido para casa de mãe ontem à noite. Eu tava no trabalho. Eu ia falar isso. Ela tava dentro do banheiro com a minha mãe, mas meu cunhado tava lá arrumando a cama. Tá entendendo? Para quando a minha mãe chegar, a cama tá pronta. Entendeu? E eu achei... fui pro quarto vestir, ele foi pro banheiro enxugar. Então, eu achei aquilo lindo dele, tá entendendo? Porque ele tá cuidando de... Como se fosse a mãe dele. Sim. Sim. E sem falar que ele também tem que cuidar dos pais dele, né? Sim, então, sim. ele é bastante compreensivo. Isso, realmente. Mas você vê que vocês conseguiram unir todo mundo, né? Nesse propósito, que é cuidar dela. E, de uma certa forma, vocês também se protegem, né? De um adoecimento maior. Não é que vocês não sofram, pelo contrário, né? Sofrem bastante. Mas se protegem, né? De certa forma, de um adoecimento mais intenso, né? Mas também, assim, se adoecer também não tem problema, pede ajuda, né? E vocês sabem os caminhos. Mas eu vejo que essa forma que vocês encontraram, né? De união, de paciência, né? Realmente faz toda a diferença. Com certeza, faz. Toda a diferença. Tanto que quando eu vejo os vídeos, eu sempre falo, parece que quando você chega lá, ela se acalma. Então, assim... Nem sempre. Mas em vocês, ela tem uma segurança. Né? Então, isso a gente consegue perceber, inclusive, na resposta dela. Tudo bem que não é sempre. Isso. Mas a resposta dela é de que vocês trazem segurança. Então, veja como que vocês, às vezes, até talvez inconscientemente, vocês construíram uma rede de cuidado que funciona bem. Apesar dos pesares. Né? Hoje ela não tá numa fase tão boa, né? A gente tá ali falando, precisamos fazer alguns ajustes. Mas vocês conseguem administrar isso de uma forma muito bonita de ver. De verdade. É muito bom saber que a gente tá lidando com uma família que tem disponibilidade para isso, sabe? E aí, claro, às vezes a gente vai mudar o curso da doença, pode ser que a gente não mude. Né? Mas saber que a gente tá ali, que a gente pode dar uma orientação, que aquela orientação vai ser cumprida, né? Que a gente vai dar uma sugestão, a gente vai fazer, vamos tentar, isso é muito bom, né? Então, assim, vocês realmente são uma família, assim, que a gente olha e admira muito, porque vocês não se deixaram vencer
né, pelo luto, pela frustração, né, pela decepção, vocês encontraram outros recursos para poder viver com a sua mãe da forma que dá, né? Com a mãe de vocês da forma que dá. Que foi essa. Verdade. Parabéns. Viu? Obrigada. Eu que agradeço. Gente, não sei, vocês querem falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês queiram falar para alguém que está ouvindo? Algo que eu não tenha perguntado, ou que a gente não tenha discutido aqui? Nossa conversa foi bem intensa, né? Foi bem completa. Você acha que tá tudo resolvido aqui? Não está resolvido aqui. Vocês vão participar do nosso encontro dia 21 de setembro. Não sei se vocês sabem, dia 21 de setembro é uma data em alusão, é mundial, né? Em alusão à doença de Alzheimer. Né? É uma data comemorativa mundial em alusão à doença de Alzheimer. E eu, junto com outros parceiros, a gente quer fomentar isso, né, aqui na nossa cidade, inicialmente, quem sabe isso cresce e toma uma proporção maior, mas inicialmente é aqui mesmo na nossa cidade, para que a gente possa se unir, se juntar. Então, assim, acho que vocês têm tudo a ver com o propósito do evento, do encontro, e a gente termina a nossa conversa lá. Tá bom. Isso, né? Isso. Posso contar com vocês? Com certeza. E Mundica também vai. Vai. Tomara que ela esteja calma. Pra não sair brigando com todo mundo lá. Vamos deixar essa parte comigo. Vamos ver se eu consigo ajudar. Ajuste logo dos medicamentos. Ei, meninas, obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo a disponibilidade de vocês. Obrigada. Obrigada a você também. Gente, foi isso. Até mais.